Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores. Neste dia 17 de fevereiro, nessa quarta-feira de cinzas, a gente fica feliz aqui em estar recebendo, né, o professor Edis Milaré, que vai fazer a reabertura das nossas quartas ambientais a partir do ano de 2021. Foi um evento que, durante o ano de 2020, teve muito sucesso. A gente fez diversos eventos, sempre nas quartas-feiras, né, com esse, a partir do momento da pandemia, que todos sofremos e continuamos sofrendo, de certa forma, algum reflexo, mas, de alguma forma, né, a UBA soube, junto com outras entidades, fazer e se aproximar dos associados e de toda a sociedade, fazendo esses eventos virtuais. Então, tivemos grandes eventos, grandes debates, e nada melhor do que a gente começar esses eventos de 2021 com o nosso grande mestre Edis Milaré, que dispensa maiores apresentações, é um dos maiores referências do nosso direito ambiental brasileiro. E, além de tudo, o professor Edis, né, não só sendo uma maior referência do nosso direito ambiental, o professor Edis sempre foi início da Constituição da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a UBA. O professor Edis foi sempre um dos grandes apoiadores e incentivadores da nossa associação, né? Sempre apoiando os eventos, sempre patrocinando os eventos, sempre participando ativamente da associação. Então, e participando, inclusive, né, da diretoria, é nosso membro do Conselho Consultivo da UBA. Então, é uma imensa satisfação, professor Edis, me receber aqui, né, ainda que virtualmente, né, e o senhor tem toda a palavra para falar sobre o tema da codificação, a consolidação das normas ambientais, que o senhor vai falar hoje durante a tarde. É um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. O senhor tem toda a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Sinto muito honrado iniciar aí esse nosso evento das quartas ambientais nesse ano de 2021. Quero agradecer imensamente ao nosso presidente, a nossa vice-presidente, a Margarete, que eu já vi aqui aparecendo na imagem. Vi vários colegas aqui, Marco Sais, Giovana, a Raíssa, Maria Luísa, enfim, no nome dessas pessoas que eu enxergo aqui, eu quero transmitir um grande abraço a todos os nossos colegas da UBA, e augurando que tenham todos um venturoso ano, um ano maravilhoso, principalmente com muita saúde para cada um deles e as suas famílias. Então, Alexandre, eu quero fazer uma observação inicial de que não se trata, é claro, de uma palestra, se trata aqui apenas de uma conversa, de uma reflexão a respeito dos caminhos da nossa ordem normativa ambiental, que se encontra um pouco poluída, não é? Ou seja, é uma verdadeira poluição regulamentar, a exigir novos caminhos aqui, e é exatamente a respeito disso que eu quero conversar com todos os queridos amigos que nos honram com a sua participação, aí, ainda que por via virtual, como você acentuou. Então, eu queria, Alexandre, dizer que vou me ocupar de 4 pontos que não encerrarão novidades, mas que são importantes para que se faça uma reminiscência dessa nossa ordem, ou desse corpo legislativo de que nós dispomos, para então, afinal, podermos juntos imaginar o que seria bom para o nosso direito ambiental. Então, vou dividir essa minha conversa em 4 partes. Em primeiro lugar,
para falar alguma coisa muito rapidamente da crise ambiental e da fraqueza das relações para debelá-la, que é exatamente por conta dessa crise é que cada dia mais se desafia, né, a necessidade de se legislar cada vez mais e que, portanto, a crise é, sem dúvida alguma, uma incentivadora dessa pletora de normas que nos assediam. Em segundo lugar, Alexandre, quero pontuar na legislação tutelar do ambiente aqueles marcos mais iminentes dessa reação, que eu falo em fraqueza da reação à crise, mas quais são, dentro do direito brasileiro, os marcos mais importantes que se circunscrevem como reação à danosidade ambiental. Depois, em terceiro lugar, vou falar um pouco sobre as dificuldades da implementação da legislação ambiental, para encerrar, então, em se falando, afinal, sobre as opções que temos para uma boa implementação ambiental no Brasil. Se uma consolidação, se uma mera compilação ou uma codificação. Então, basicamente é isso. Queria relembrar, Alexandre, todos nós conhecemos tudo, por isso que eu falei que não é palestra, é digressão, reminiscência histórica e também atual. Todos nós sabemos que a nossa casa planetária sofre de uma crescente deterioração, uma crise sem precedentes. Para não entrarmos em discussões a respeito de levantamento científico daqui e daquela, queria lembrar apenas de um dado, que é aquele que está estampado no relatório Planeta Vivo 2020, né, a última edição do relatório Planeta Vivo, que é de outubro do ano passado, em que lá se traz a notícia, vamos dizer assim, nada alvissareira, de que se nós mantivermos o consumo de recursos naturais nos níveis de hoje, com o crescimento populacional que se tem experimentado em nível global, né, nós que já estamos excedendo, diz o relatório, em 75% a capacidade de suporte do planeta, estaremos dentro de 10 anos, né, em 2030, que nós estamos já às portas dessa década, né, nós estaremos a exigir 2 planetas Terra para suportar a nossa pegada ecológica, né? Isto se considerarmos uma situação normal, se não formos atentar para a busca incessante de melhoria no nível de vida de todos os povos, né? E que se todos tivessem, por exemplo, a ambição de ter o mesmo nível de vida daquele cidadão que vive, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, na Dinamarca, no Kuwait, nós precisaríamos, para 2030, de 4,5 planetas Terra para suportar a nossa pegada ecológica. São números realmente assustadores e que levaram a se estabelecer aquilo que todos nós também conhecemos como o Dia da Sobrecarga da Terra, né? Em inglês, o Earth Overshoot Day, né? Que é o ano em que, ou melhor, o dia em que nós esgotamos, vamos assim, o usufruto sustentável dos recursos naturais, né? Dos recursos ou dos bens da vida. Esse dia da sobrecarga da Terra se deu em 2020, no ano de 2019, no dia 29 de julho. E no ano de 2020, esse dia da sobrecarga se deu em 22 de agosto, ou seja, houve, ao contrário do que vinha sendo anotado na fase histórica do início da década de 70, em que sempre o dia da sobrecarga era antecipado, em 2020 ele foi postergado em quase um mês,
o que significa aí atentarmos para um dado muito importante, ou seja, que a pandemia, a par dos malefícios que nos causa, também, em termos ambientais, trouxe algum benefício por conta de isolamento, por conta da menor utilização das vias de transporte, enfim, que houve uma melhoria na qualidade do ambiente no ano de 2021. Tanto é que a sobrecarga se deu apenas em 22 de agosto, ou seja, nós só entramos no déficit global, ou aquilo que se chama no cheque especial, no vermelho, a partir do dia 22 de agosto, né? Então, tudo isso leva a nos perguntar sempre qual a razão de tudo isso, por que o homem não se compenetra de que ele precisa usufruir de maneira mais equilibrada e moderada dos bens da vida que estão à disposição dele, né? Para que o planeta tenha a necessária condição de suportar essas pegadas que nós chamamos chamada pegada ecológica do homem. A realidade é uma só, é que nós, infelizmente, pelo menos por hora, temos recursos limitados. A casa planetária, por hora, ou a casa comum é uma só, né? Os recursos são limitados, enquanto as necessidades humanas são ilimitadas. E é evidente que, quando se confronta necessidades ilimitadas com bens finitos, se nós não tivermos regras adequadas de apropriação de bens, esses bens serão apropriados ou assenhoreados por aqueles que têm maior poder político, maior poder econômico, em que o cidadão isoladamente considerado o destinatário final de todas as benesses dos bens da natureza, esse é o que fica em segundo plano. Então, por conta exatamente deste conflito entre bens limitados e necessidades ilimitadas, é que tem se engendrado cada vez mais a necessidade de se legislar de forma eficaz para se estabelecer um mínimo de equilíbrio entre a apropriação e a disponibilidade de bens. E é por isso que o direito ambiental cresce, se desenvolve, já se torna uma ciência ou um ramo especializado do direito, né? Por conta exatamente da necessidade que tem de se usar o instrumento legal para evitar essa, como que, conflituosidade inerente aí ao assunto que ora estamos a discutir. E repetindo então, porque aqui é que eu já começo a falar do problema da legislação, nós sabemos que existem uma série de instrumentos hoje sendo pensados para enfrentar essa crise ambiental que realmente nos preocupa muito. Mas para nós, e para o que interessa a essa nossa conversa de hoje, eu queria lembrar que entre todos os instrumentos, talvez a lei, o instrumento da lei seja, da aplicação da lei para a superação dessas dificuldades, seja uma das terapias mais adequadas. Ou seja, postula-se, na verdade, por um ordenamento ou por um sistema jurídico que seja capaz de frear as inconsequentes agressões ao ambiente. Quando eu falo de um sistema jurídico capaz de frear as inconsequentes agressões ao ambiente, não estou falando ao acaso. Estou aqui me lembrando da nossa declaração do Rio, a famosa ECO 92, onde lá nos princípios 11 e 13 da declaração do Rio, se estabeleceu a necessidade de se legislar adequadamente em ordem a se proteger o meio ambiente e as vítimas da poluição. Não só a declaração do Rio nesses dois princípios, 11 e 13, mas também a Cartilha do Desenvolvimento Sustentável, não é? A Agenda 21, trouxe todo um capítulo, e isso por ocasião também da ECO 92, todo um capítulo, que é o capítulo 39, né? Incentivando, acolitando os países, os estados-nação,
a legislar eficazmente em favor do meio ambiente. E, por fim, a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, não é? Louvado seja, não é? Que traz também um capítulo onde, no item 6, o Papa diz exatamente isto. Eu tomo a liberdade, Alexandre, se você me permitir, e diviso aqui na tela a figura ímpar aqui do Alexandre Sion, que também está com um largo sorriso, com certeza dirigido mais aos senhores do que a mim, mas é sempre uma alegria rever o nosso colega Alexandre. Mas o Papa, numa passagem que eu tomo a liberdade de ler, porque é muito curta e acho muito significativa, ele diz exatamente o seguinte: nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos 2 últimos séculos. E depois de algumas considerações, ele diz: torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas. Veja, torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis à proteção dos ecossistemas. Então, é como que uma voz, uma unanimidade, né? Essa necessidade que se tem de se criar um sistema normativo que esteja à altura da defesa desse patrimônio ambiental, não só global, mas do rico patrimônio ambiental de que nós dispomos aqui no nosso país. Eu estou, Alexandre, seguindo mais ou menos os pontos aqui que estão no trabalho que você determinou que eu escrevesse, né? Lá para o nosso livro da UBA. Então, é por isso que eu estou acompanhando aqui, para e passo, né? O que foi escrito, para lembrar, então, agora já passando para o segundo tópico da conversa, quando se fala da lei como uma terapia para superar essa crise, eu pergunto, então, como é que o ordenamento jurídico ambiental pátrio, como é que ele se apresta, ele se predispõe a enfrentar essa questão tão preocupante? Como é que ele reage? Como é que o nosso sistema jurídico tupiniquim reage a essas inconsequentes agressões ao ambiente? Eu queria lembrar que desde 1500, né, quando oficialmente o país foi descoberto, até já no avançar, nos primórdios, pelo menos, da República, durante quase 5 séculos, né, nós tivemos um período que, em termos de evolução legislativa, poderia ser, vamos dizer assim, chamado de um período de total obscurantismo, né? Por quê? Nesse período, fundamentalmente, vigoraram aquelas leis ou os códigos portugueses, né? Chamados de ordenações, né? Ou códigos, mas as ordenações, iniciando-se com as ordenações afonsinas, né? Quando o país foi descoberto, vigorava em Portugal as ordenações afonsinas do rei Afonso V, né? O primeiro código legal europeu, e que, portanto, aplicava-se à colônia. Depois, com o avançar do tempo, fim de 1520, início de 1521, entram em vigor as ordenações manuelinas de rei Dom Manuel, né? E, finalmente, em 1603, as ordenações filipinas, né, de Filipe II, filho de Filipe III, que era de Portugal, e que, com o domínio de Portugal, era governado por Filipe, que recebia o nome de Filipe II. E essas ordenações, por incrível que pareça, embora elas tivessem sendo já esquecidas no reino, ou seja, não mais aplicadas, no Brasil, por conta de uma lei de 20 de outubro de 1823, logo após o início do Império, né, essas ordenações foram mantidas em vigor. É claro,
com a implementação possível, eu diria até com quase nenhuma implementação, no Brasil. E só com o Código Civil de 1916, todos os mais antigos, como eu, lembram-se bem, lá no artigo 1807 do finado Código Bevilacqua, tem lá uma disposição onde se diz que revogam-se, entre outros, o Código Filipino ou as ordenações filipinas ficavam, então, revogadas. Então, o Código Civil de 1916, ou Código Bevilacqua, foi o primeiro diploma legal, eminentemente, como eu disse, tupiniquim, a cuidar da matéria ambiental, e é verdade, sempre um sentido não holístico daquilo que hoje é entendido em termos ambientais, ou como se entende o meio ambiente, mas um viés mais privatístico, né? Onde se cuidava mais da disputa de vizinhos a respeito de fontes d'água, enfim, de segurança e algumas outras matérias correlatas ligadas ao meio ambiente. Muito tímido, mas foi o primeiro marco a falar, ainda que indiretamente, da tutela ambiental e também ainda que no aspecto privatístico. Depois, um segundo marco que eu me lembro nessa caminhada do direito ambiental por assumir uma maturidade como hoje reconhecemos nele existir, eu lembro da criação da SEMA, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, logo após a Conferência de Estocolmo de 72. Todos nós lembramos que, na época, a Suécia, preocupada com o crescimento demográfico e com a pressão humana sobre os recursos naturais, pede à ONU que organize um evento para tratar exatamente a respeito disso que modernamente chamamos de pegada ecológica, né? Ou seja, da pressão que o homem então já exercia sobre os bens da natureza, sobre os recursos da vida. Essa conferência, como todos sabem melhor que eu, realizou-se em 1972 em Estocolmo e o Brasil esteve presente, onde à frente dos terceiro-mundistas, né, como que na liderança dos terceiro-mundistas, proclama alto e bom som, depois de ser instado como os outros, a tomar certos cuidados especiais com aquele crescimento econômico desenfreado que já se mostrava evidente à época. O Brasil diz, para que todos ouvissem, que nada disso estamos à disposição de atender. Vocês, dizia o representante da comitiva brasileira, vocês enriqueceram utilizando dos seus recursos e agora querem impedir que nós possamos crescer, né, a título de proteger o meio ambiente. Não conformamos com isto, não queremos e não vamos atender a este chamado, porque a pior poluição, dizia o brasileiro, né, a pior poluição é a da pobreza, mas mais vale a poluição suja do que a pobreza limpa. Esse era o slogan terceiro-mundista, né? E venha a nós a poluição. E por conta desse chamado venha a nós a poluição, realmente, os mais desenvolvidos, tecnologicamente falando, industrialmente falando, até economicamente falando, tal, entenderam que o Brasil seria realmente um paraíso para as suas necessidades e se desenvolver ainda de forma inadequada e insustentável. E tal foi o aporte de experiências estrangeiras em nosso país, que flexibilizava tudo, que logo em seguida, como resposta a essa estultície, foi obrigado o país a criar o que? A Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, pelo decreto 73.030 de 1973, ou seja, um ano após Estocolmo, para mostrar que o país realmente não estava satisfeito com aquilo que havia sido proclamado em 72 e que a consciência ecológica também estava chegando em nosso país. Todos nós sabemos
que, fundamentalmente, à frente da SEMA esteve sempre o intimorato, o guru de todos nós, Paulo Nogueira Neto, né, que foi um verdadeiro baluarte à frente da SEMA, conseguindo, vamos dizer assim, durante a sua gestão, emplacar diplomas legais muito significativos para o país, entre os quais vamos lembrar do mais importante, que foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, de 1981. A Lei 6938 de 81, como a data já sugere, né, ela foi elucubrada e veio à luz em pleno regime militar. E até hoje muitos perguntam como é que, na época da plena vigência do regime de exceção, então, vigente, se pôde construir um diploma legal com o alcance daquele editado em 1981 e que permanece quase que da mesma forma hoje, no ano de 2021. Portanto, já há 40 anos, ainda o diploma de 81 é considerado uma linha divisória entre aquele obscurantismo e aquele regime de nenhuma eficácia em termos ambientais, né, de legislação ambiental, para uma era nova, em que se chamava até, vamos dizer assim, a colação dentre os instrumentos mais importantes desse diploma legal, uma sistematização da gestão ambiental, uma institucionalização pela criação do chamado SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, veja a importância dessa lei de 81. Primeiro, fala pela primeira vez no país numa política, e segundo, fala num sistema, a contrariar, repito, todos aqueles séculos de antes que nunca se falou em sistema. Se tratava pulverizadamente, de forma retalhada, a nossa legislação. E agora se diz, não, o país precisa, de forma orgânica e sistematizada, enfrentar esse problema. E traz regras como a da responsabilidade objetiva, né, que até hoje vigora, aí está a informar as grandes lutas, não só do Ministério Público, mas da sociedade organizada, numa reação que eu diria, se não eficaz, bastante forte contra as agressões à casa comum, como também já dissemos. Então, a Lei 6938 de 81 foi esse divisor de água, segundo eu estou tentando colocar, e ela, a par de todos os progressos que a gente possa querer levantar aqui, eu queria apenas, na linha daquilo que nos interessa agora discutir, ou seja, da pletora incrível de leis, eu quero me referir a que esta lei de 81 foi uma fonte indutora sem precedentes para o nascimento de outros filhotes, talvez até mais importantes do que a própria mãe, né? Só para lembrar, eu tenho aqui anotados, né? Veja, com base no espírito da lei de 81, vamos lembrar daquelas várias políticas nacionais, como a de recursos hídricos, né, de 1997, de educação ambiental, a política urbana, da biodiversidade, do saneamento básico, hoje atualizado pela Lei 14.026 do ano passado, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, mudança do clima, resíduos sólidos, gestão territorial e ambiental de terras indígenas e agora, mais recentemente, a Política Nacional do Pagamento por Serviços Ambientais. Então vejam que atrás da Lei 6938, quantos diplomas legais extremamente importantes não foram editados com base no seu espírito de defesa ou de reação à agressividade contra o meio ambiente. Eu estou falando em marcos. O marco seguinte, dentro desse espírito contemporâneo, além da Lei 6938 de 81,
foi o da edição da Lei 7.347 de 1985, porque, todos lembram, a Lei 6938 tinha um cunho mais de direito material, de proteção por via das regras do direito material. Faltava-nos, para uma reação mais eficaz contra as agressões ao ambiente, disposições processuais, e foi o que a Lei 7.347 de 85 buscou nos dar, através de instrumentos como o inquérito civil, como compromisso de ajustamento de conduta, que foi possível só a partir de 1990, quando editado o Código de Defesa do Consumidor, e que determinou que se colocasse lá, no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347, a possibilidade de se estabelecer, de se viabilizar conciliações em matéria ambiental, né? A ação civil pública, com possibilidade de liminares inaudita altera parte, tudo visando a integral reparação do dano. E assim como a Lei 6938 desovou numa série de outras políticas nacionais, a Lei 7.347 ensejou a edição de um sem número de outros diplomas legais de cunho processual, que formam hoje aquilo que se chama de um microsistema do processo coletivo, né? Então, veja, 6938, vários filhotes. A 73417, ainda hoje eu estava dando uma olhada, foram 17 diplomas legais que foram editados com base no espírito da Lei 7.347. Para não ficar, evidentemente, citando todos, eu gostaria de lembrar aqui, por exemplo, aqueles que dispõem a respeito da ação civil pública para a tutela dos portadores de deficiência, não é? Ou dos investidores do mercado de valores mobiliários, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam até o Estatuto de Defesa do Torcedor, né? Eu, como bom São Paulino, com certeza precisamos utilizar desse estatuto, porque nós respeitamos todos, inclusive o Inter e inclusive o Corinthians aqui em São Paulo. O Estatuto da Igualdade Social, enfim, um sem número de diplomas, como eu disse, que nasceram com base nessa lei da ação civil pública. Em seguida, a Lei 7.347 de 85, nós tivemos a Constituição Federal de 88, talvez o marco mais expressivo, mais importante de todo esse caminhar para a maturidade do direito ambiental, né? Onde se superou um vazio na história do constitucionalismo brasileiro, que todos sabemos que nunca antes, como se dizia um governante nosso, nunca antes na história desse país tínhamos ouvido um diploma constitucional falar sequer na locução meio ambiente. Meio ambiente era extraído assim vamos dizer assim, por interpretação à necessidade que as constituições diziam de proteger a saúde pública, o que não estava errado, mas nunca nenhum diploma legal utilizou a expressão meio ambiente em termos de diplomas constitucionais antes da Constituição de 88, né? Que trouxe, como sabemos, um capítulo próprio para a matéria, sem contar, para quem quiser perlustrar a Constituição, os vários pontos em que se fala também da matéria ambiental fora do capítulo, né? Como ação popular constitucional, né? O papel do Ministério Público nessa luta, a questão indígena, que são do patrimônio cultural, que são matérias bastante relacionadas com o nosso assunto, que estão em espaços diferentes na Constituição Federal. Então, não por outra razão, é chamada uma das maiores constituições em termos de eficácia na luta pela desenfreada desagregação do ambiente, né? Estabelecendo aquela regra importantíssima da tríplice responsabilidade ambiental, quando se fala que todas as condutas ou atividades que forem lesivas ao meio ambiente estarão sujeitas a sanções administrativas e penais, independentemente da obrigação
de reparar o dano, ou seja, enfatizando muito a necessidade de reparação, mas também o aspecto de sanção para poder se reagir com uma forma mais viril e não uma forma fraca contra os agressores do meio ambiente. Depois, me vem à mente, nesse rol dos marcos, a lei dos crimes ambientais, a 9.605 de 98, que pela primeira vez no país estabelece a possibilidade de você colocar no banco dos réus o verdadeiro poluidor, né? Que é a pessoa jurídica, ainda que sem personalidade, mas a pessoa jurídica, né? Que, como todos nós sabemos, é, sem dúvida alguma, um dos maiores poluidores, né? A poluição, sim, pode ser praticada, ou a degradação do ambiente, não só no sentido de poluição, mas no sentido também de predação, pode ser objeto da ação de particulares. Mas, como eu costumo dizer sempre, quem pratica os crimes ambientais, quem pratica os atentados mais graves ao meio ambiente não é o quitandeiro da esquina, não é? São, sim, os grandes conglomerados econômicos, financeiros, quando não o próprio Estado, tido muitas vezes como um dos maiores poluidores. Então, a lei dos crimes ambientais vem, talvez, como um dos instrumentos que também tem esta marca da reação mais viril contra a agressão ambiental. É claro que eu cito estes instrumentos legais como os mais importantes. Poderíamos ficar aqui falando durante um tempo bastante dilargado, se quiséssemos lembrar de outros, como, por exemplo, a Lei Florestal de 2012 e tantos outros diplomas legais da maior importância que temos aí. Mas para ficar apenas naqueles que realmente acabaram fechando o cerco em torno do poluidor ou do predador, né? Eu me lembro apenas, ou quero citar apenas esses marcos impressionantes e que, por conta do seu espírito inovador, à época, deram, vamos dizer assim, frutuosas consequências em termos de reação à danosidade ambiental. Então, passando agora ao terceiro ponto, já fico preocupado, Alexandre, você, quando precisar, me chama a atenção. Eu já passo ao terceiro ponto, que é o da implementação da legislação ambiental. Então, temos uma Constituição Federal com teor invejável, temos uma legislação bastante importante, uma legislação infraconstitucional, temos aí um sistema institucional de gestão, talvez não tão eficaz, mas pelo menos temos um sistema de gestão, um sistema nacional do meio ambiente, que com todas as suas dificuldades, conforme veremos, aí está, a ajudar na implementação da lei, mas apesar de tudo isso, dessa excelência em termos de leis postas, não refletem em ações concretas que realmente possam dizer, em nosso país, temos um corpo de normas bastante eficiente e, mais do que isso, um corpo de normas que é efetivamente aplicado, concretamente. Ou seja, um sistema que consegue tirar do limbo da teoria para o campo da vida real todas aquelas regras maravilhosas que, segundo costuma-se dizer, nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, tido como um dos mais avançados do mundo. Talvez em termos estruturais, em termos teóricos, sim, mas em termos de concretude, em termos de aplicação. Então, todos nós sabemos que a implementação diz exatamente com esta necessidade que se tem de tirar do papel da teoria para o campo da realidade aquelas lições espetaculares que podemos ter. Mas a pergunta que se impõe quando se fala em implementação é exatamente essa que eu acabei de tocar levemente, que agora vou um pouco mais adiante. Por que o Brasil? Por que será que o nosso país, que tem tudo isso que nós estamos aqui dizendo que ele tem, né, que tem uma ótima Constituição, um capítulo
exemplar na Constituição a respeito da matéria, que tem uma legislação que, pensada pelo menos de forma particularizada, cada uma é muito importante, não é? Se nós temos um corpo implementador, não é? Se nós temos um Ministério Público que tem poderes bastante fortes para a implementação, por que é tão parca a realização concreta das regras que estão lá na teoria? Por que a implementação entre nós é tão débil? Essa é a pergunta que se impõe fazer. Bem, o que eu quero, em verdade, é dizer que eu não sei, se vocês me perguntassem, não é, quais as razões dessa implementação frágil, não sei se eu teria uma resposta a dizer, mas eu tenho algumas considerações a fazer e que eu gostaria de fazer até para submeter a crítica dos colegas que eu tenho a honra que estejam participando deste nosso evento. Voltando aqui ao trabalho da UBA, eu procurei, neste ponto, relacionar aquelas situações que mais dizem de perto com a precariedade da implementação. E uma delas é a falta de consciência e educação dos cidadãos, não é? Que, em verdade, todos nós sabemos, apesar de termos até uma política nacional de educação ambiental, que nós ainda claudicamos nessa matéria em termos de instrumentos educacionais adequados para que cada cidadão se sinta realmente como que um defensor, um soldado da natureza, né? Em segundo lugar, eu me lembraria da precária institucionalização e da ineficiência da estrutura de governança ambiental. Será que o nosso sistema nacional de meio ambiente, ele está definitiva e eficazmente institucionalizado? Como é que é a governança, hoje que é moda, não é? Se falar em governança, na linha da pauta ESG, né? Que se fala em ecológico, se fala em social, se fala em governança, se esquece do econômico, né? A pauta ESG devia se chamar, na verdade, ESG, é economia, que é o pilar mais importante para muita gente ainda, ecologia, social e governança. Então, essa pauta ESG, que todo mundo elogia e todos nós temos que elogiar mesmo, ela devia ser um pouco aperfeiçoada e não esconder, não ter vergonha de botar o outro E lá, não. Bom, mas, enfim, ela tem, dentre outros méritos, de trazer a pauta da governança. Então, é de se perguntar, será que o CISNAMA, depois de 40 anos da Lei 6938, né, 40 anos, em 31 de agosto, a lei completa 40 anos, será que o CISNAMA, tal qual pensado, tal qual legislado, hoje corresponde àquilo que dele se espera? Que sistema é esse? Ele funciona? Eu tive a oportunidade, Alexandre, vou tentar correr mais um pouco, tá? Mas eu estou percebendo que já a coisa vai indo longe. Eu estou lembrando, quando eu falo em precária institucionalização e ineficiência da estrutura da governança, eu lembro de um trabalho que eu li há pouco de dois eminentes colegas, que eu não sei se estão nos assistindo, mas eu estou me referindo ao trabalho da Daniela Jacobo e do Leandro Frota, Melo Frota, né? Que falam da necessidade de uma agência ambiental reguladora, dizendo que o CISNAMA, como está, é uma instituição praticamente inexpressiva, para não dizer falida, não é?
e lembram, inclusive, ao falar dessa situação e propor a criação de uma agência reguladora para o meio ambiente, falam, inclusive, para mostrar o exemplo de que o CISNAMA não devia se revestir, dessa querela, dessa situação da revogação daquelas resoluções CONAMA 302, 303, 284, em que, durante um longo tempo, eu, por exemplo, vinha, desde 2012, defendendo no meu livro que essas resoluções estavam tacitamente revogadas, né? CONAMA passa todo esse tempo, não fala nada, depois vem, revoga, depois entra-se com recurso e suspende-se a revogação, agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, que peso tem um CISNAMA, um sistema que não consegue definir coisas banais como esta, né? Basta olhar um pouco para a Constituição e lembrar que restrições ambientais só se estabelecem por meio de lei. E parece tão comezinho isto que fico realmente impressionado como ainda tem que ir para o Supremo para dizer que é isto. Ou seja, que restrição a direitos se faz apenas por lei em sentido formal, e não por atos infraconstitucionais. Então, vejam, é um sistema que está aí e que, na verdade, não funciona mesmo. E apoio e aplaudo esse trabalho desses dois colegas nossos, que esta é realmente uma questão a ser pensada, exatamente por conta de uma agência reguladora se revestir de predicados que uma instituição estilo CISNAMA não tem. Não tem. Então, este é um ponto bastante importante na superação, se possível, né? É o que atrapalha, mas que se mostra o caminho para tentar se superar o problema. Eu não vou ficar comentando item por item, porque já percebo, estou olhando aqui no relógio, que eu estou chegando no final dos 45 minutos. O Alexandre tinha dito 30, 35, quem sabe 40, e eu já estou batendo na trave, mas eu vou correr. Então, só para lembrar, só mencionando, o próprio Poder Judiciário, né? Que tem pouca credibilidade. Que credibilidade você pode buscar um poder judiciário que, numa ação da importância daquela, que foi uma das primeiras do país, de Cubatão, os 25 integrantes do Polo Químico Siderúrgico de Cubatão, né? Uma ação que demorou 30 anos para ter a decisão de primeira instância. 30 anos para ter a decisão de primeira instância. Que credibilidade pode ter uma justiça? E eu vi que a professora Consuelo parece que está aí a nos prestigiar com a sua participação. Como é que pode um poder judiciário ter uma liminar? Eu estou citando um caso que eu vou só me omitir de dizer qual é o caso, mas 5 anos aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 5 anos aguardando a decisão de uma liminar. Né? Então, realmente, a pouca credibilidade que, infelizmente, tem também o nosso judiciário, que não tem uma prestação jurisdicional efetiva, esperta, eficaz, para acautelar os bens da vida, porque quando se fala em meio ambiente, se fala em vida. Estou vendo também o nome aqui do grande amigo João Emanuel. Puxa vida, quanta gente importante, gente... O Alexandre Valtric está ali, né? Também no cantinho, me olhando. Puxa vida! O Alexandre, você é um grande aglutinador, viu? Você reúne, você atrai as pessoas boas. Que bom, que bom. Parabéns, Alexandre. Mas vamos lá. Outro fator da falta de implementação, a desconsideração do meio ambiente como prioridade política efetiva e a aberrante repartição de recursos orçamentários. Ora, para dizer que alguma coisa tem prioridade política, é preciso saber de antemão se tem prioridade orçamentária. O Ministério do Meio Ambiente, estou aqui com o número da lei e com os dados, o Ministério do Meio Ambiente, no ano passado, participou com 0,73% do orçamento da União. Não chegou a 1%.
o Estado de São Paulo, tido como o mais rico da federação, 1,22. Aí dirão, puxa, o Estado de São Paulo está... Não. No ano anterior, 2019, o Estado de São Paulo, a participação da Secretaria do Meio Ambiente e toda a sua entourage participou apenas com 0,64, menos do que o Ministério do Meio Ambiente. E o ano passado com 1,22, porque reuniram, vejam vocês, reuniram a Secretaria do Meio Ambiente com a de Recursos Hídricos e com a de Energia. Então, duas secretarias riquíssimas em termos, se for comparada com a de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Energia, se uniram com a de Meio Ambiente e conseguiram 1,23 do orçamento. É aquilo que eu costumo também, de forma jocosa, brincar. Se nós fôssemos considerar a pizza do orçamento, né? A pizza do orçamento, a participação da estrutura ambiental do Cisnama representaria, quando muito, o risco da pizza. Não tem naco, é o risco da pizza. Ora, se não se dá prioridade orçamentária, quanto mais prioridade política. Só se chama questão ambiental quando é para faturar, para fazer marketing, mas não se lembra de dar a estrutura em termos orçamentários, em termos financeiros, de capacitação, tudo isso não existe. Então, tem razão Daniela Giacobo, tem razão Leandro Frota, quando vocês falam que o sistema está falido. Talvez fôssemos o caso de tentar uma agência reguladora. Depois, o inadequado sistema fiscalizatório de controle das agressões ambientais, que todos nós estamos verificando no nosso dia a dia, né? Com esse desmanche dos nossos órgãos ambientais e que, portanto, numa inadequado sistema fiscalizatório. Depois, a concentração exagerada da implementação ambiental nas mãos do Estado, tido, como eu disse, muitas vezes como o maior poluidor. E, finalmente, eu lembraria da fragmentariedade do sistema jurídico como um todo e a tecnicidade da legislação ambiental em boa parte. Né? Então, são essas as situações que me levam a lembrar da falta de implementação e que, nos tempos de antanho, amarguraram nada mais, nada menos do que um Montesquieu, que nos disse, versando sobre essa matéria, que quando ele ia a um país, ele não verificava se havia leis boas. Dizia Montesquieu, leis boas existem em todos os lugares. O que me interessa é verificar se são aplicadas aquelas que existem. Então, veja, Montesquieu já feria este problema e se amargurava com esse conflito entre as estruturas formais, leis bonitas, leis bem feitas, mas que não são aplicadas. Né? Então, coerente com isso que eu estou dizendo, e vou me permitir dar uma caminhada para o último tópico, lembrar, então, quais são os caminhos a seguir diante de tudo isso que nós estamos falando, diante da precariedade da implementação, como é que nós vamos discutir, então, agora, se nós devemos seguir pelo caminho da consolidação, que são os dois caminhos que me parecem os mais adequados, ou se vamos falar numa codificação, que eu descarto desde logo uma mera compilação. Né? Então, relembrando de tudo o que dissemos, 3 pontos que me parecem importantes para depois, então, buscarmos a conclusão. Quero deixar claro que, a meu ver, embora tenhamos efetivamente, na teoria, um corpo razoavelmente bem posto de leis, o traço mais significativo, mais marcante da nossa legislação ambiental é exatamente o seu perfil assistemático. Apesar da tentativa, repito também, da Lei 6938, já de 40 anos,
em querer estabelecer uma sistematicidade que, infelizmente, passado esses 40 anos, vimos que ela teve uma intenção muito boa, mas não conseguiu esse seu intento, que sempre foi muito elogiado, né? Não só por algumas confusões conceituais, que são naturais, até por se tratar de uma lei de 40 anos, mas também por deficiências de técnica legislativa. Não vou ficar citando exemplos que eu poderia citar, mas só para não tomar mais o tempo. E, finalmente, a preocupação exacerbada do regime militar, sob o qual, e no momento em que ele, vigorante, se editou essa lei, né, essa preocupação exacerbada com a segurança nacional. Então, são todas situações que mostram que o perfil assistemático da nossa legislação, do nosso corpo de normas ambientais, vamos dizer assim, permeado por essa marca da assistematicidade. Além da sistematicidade, eu queria lembrar que as normas do direito ambiental brasileiro, que boa parte delas, não como regra, foram elaboradas antes da Constituição de 1988, portanto, num regime constitucional acanhado, um regime que, como eu disse, durante muitos e muitos anos sequer usou o vocábulo meio ambiente, né? Então, diplomas elaborados antes de 88 e que, portanto, padecem até pelo decurso do tempo, da mudança de ideias, de conceitos, da modernização dos instrumentos de gestão, que vamos dizer assim, algo que fica bem patenteado, ou seja, esse perfil sistemático não foi alcançado, infelizmente, pela Lei 6938 de 81, apesar do seu intento. Depois, eu queria lembrar também que o direito ambiental ele é formado de uma estrutura de muitos retalhos, né? Você veja, quando nós estamos a discutir uma ação civil pública, boa parte das defesas se concentram em discutir. Bom, mas o Ministério Público está se fundamentando na lei tal, mas tem a lei tal que diz outra coisa, e boa parte da energia do judiciário e dos próprios contendores dispersada, gasta exatamente na discussão de que lei aplicar, né, por conta dos buracos negros, dos vazios ambientais que existem. Então, esses são fatores que me mostram uma certa, para não dizer uma total perplexidade com tudo isso que aí está. Ou seja, uma legislação que pode ser linda, mas que não tem boa aplicação. Então, é preciso se pensar, e agora eu caminho para efetivo encerramento da minha fala, precisa se pensar detidamente ou decididamente que caminhos a seguir. O caminho da consolidação é um daqueles que se diz passível de ser seguido. Só para lembrar aqui o que diz o Aurélio Buarque, diz que consolidar nada mais é do que fortalecer, unir, tornar sólido. A consolidação, como sabemos, ela não inova, ela reúne, ela torna mais seguro, evita sobreposições, mas não é do seu condom o inovar. Então, numa palavra, para não perder muito tempo, seria importante uma consolidação, sem dúvida. No estágio em que nos encontramos hoje, se pudéssemos pelo menos consolidar, já seria um trabalho bastante significativo. Mas, para entrar logo naquilo que mais me interessa, a mim me parece, e eu venho defendendo isto há mais de 30 anos. Eu me lembro que em 1994, eu fui incumbido dentre um corpo significativo de colegas, para elaborar uma proposta de Código Ambiental Nacional.
Isso está publicado oficialmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 28 de dezembro de 1994, que traz, na época em que eu estava como secretário de Meio Ambiente, que traz este anteprojeto com exposição de motivos. Esse anteprojeto foi fruto do trabalho de um corpo exemplar de juristas, só para lembrar de alguns, o secretário executivo era o Herman Benjamin, que na época era assessor nosso na Secretaria do Meio Ambiente. Eu lembro de Ada Pellegrini Grinover, eu lembro de Zé Carlos Barbosa Moreira, de Adilson de Abreu Dallari, enfim, de tantos outros eminentes juristas que não vem ao caso agora esta citação, mas que está citado, viu, Alexandre, lá no rodapé do artigo que você me pediu. Tá bom? Todos estão lá devidamente reconhecidos. Pois bem, a codificação, aqui no dizer do de Plácido e Silva e de Maria Helena Diniz, a codificação vem a ser o conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas a um assunto do ramo jurídico, de um assunto de um ramo do direito. E para a teoria geral do direito, dizem esses eminentes juristas, seria um conjunto ordenado de princípios e disposições legais alusivos a certo ramo do direito positivo. E que é da índole da codificação introduzir algo de novo no direito, ao contrário da consolidação. Então, entre um consolidar, se puder escolher, eu particularmente escolheria em codificar. Mas quando falo em codificar, não estou querendo dizer que devamos fazer um código que seria, só para exemplificar, idêntico ao Código Ambiental italiano, né, que é um calhamaço que assusta o leitor logo de cara. Eu imagino um código ambiental, na sua verdadeira acepção, como uma verdadeira cartilha do direito ambiental, onde se estabeleça exatamente aquilo que é básico para todos os pontos importantes do direito ambiental, ou seja, os princípios fundamentais devidamente reconhecidos, né? E não se colocar num código situações que você ainda não tem noção se realmente devem ser reconhecidos como princípio, sem nenhum desrespeito. Por exemplo, você vai falar num princípio de prevenção? Bom, não tem dúvida. Você vai falar no princípio da precaução? Não tem dúvida. Do poluidor pagador? Não tem dúvida. Agora, quando você fala no princípio Meu Deus, esqueci, me ajuda aí o princípio da vedação, retrocesso. Do retrocesso. Obrigado, Alexandre. Será que esse princípio já pode constar num rol no Código Ambiental? Precisamos pensar. É preciso pensar. Quer dizer, o Código Ambiental não é um local para se experimentar. O Código Ambiental é para trazer novidades, sim, mas novidades que encontrem respaldo, de fato, na jurisprudência, na doutrina, nas práticas de gestão, nos instrumentos institucionais, não só do Brasil, como do direito alienígena. Enfim, um código nesta acepção. Lembro que a nossa proposta de 1994 tinha algo que já me parecia muito extensa, algo muito extenso, tinha 266 artigos, mas era realmente, se você pegasse, era uma cartilha, né, com coisas assim, práticas, para que o cidadão, vamos assim, lesse aquilo, entendesse e soubesse exatamente se posicionar. O que cabe a mim fazer? O que cabe ao Estado fazer? O que cabe à sociedade fazer? Porque, afinal de contas, a Constituição, né, diz que tanto a sociedade como os cidadãos têm a incumbência de proteger e de defender o meio ambiente. Então, um código nessa linha em que, na verdade, nós discutíssemos algo que já se colocou, ou seja, um código que tenha por condão
3 princípios básicos. Primeiro, orientar a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Porque hoje, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo que você não tem um código em nível federal, né? Não tem um código em nível nacional. O que acontece? Os estados se apressam e começam a fazer os seus códigos. Vamos citar como exemplo, na década de 90, tivemos os códigos do Amapá, tivemos, por exemplo, o Código do Maranhão, tivemos, por exemplo, o Código do Mato Grosso, o de Roraima. Em 2009, tivemos o Código de Santa Catarina. Finalmente, o mais moderno, o mais novo de todos, de 2020, o Estado do Rio Grande do Sul nos dotou de um Código Estadual do Meio Ambiente. Olha que beleza! Eu preciso receber isso aí, hein, Alexandre? Depois eu vou conversar com você, né, para estudar aí vamos dizer assim, essa vanguarda aí do direito ambiental gaúcho, né? Está sempre na linha de frente dos progressos em matéria ambiental. Depois, um código que facilite a coordenação de ações, né? Para evitar sobreposição, que a Lei Complementar 140, infelizmente, e apesar de todo o seu intento, não conseguiu, né? Mas um código que trace regras exatamente tranquilas para que essa sobreposição de ações não existam mais como algo possível de acontecer. E, finalmente, atuar pedagogicamente sobre toda a sociedade, né? Dizendo para o cidadão exatamente de que forma que ele pode participar de tudo isso. Eu iria muito mais longe, mas queria apenas encerrar dizendo, eu gostaria muito, ao chegar na farmácia aqui do lado da minha casa, né? Chegar aqui na Drogazil, e ao lado do Código de Defesa do Consumidor, ver o Código de Defesa do Meio Ambiente. Né? Eu queria ver isso. Todo botequim brasileiro tem um Código de Defesa do Consumidor. Que espaço ocupou o Código de Defesa do Consumidor na Constituição de 88? Que espaço ocupou a defesa do meio ambiente na Constituição de 88? Ocupamos um espaço digno, nobre. No entanto, desde 1990, nós temos um Código de Defesa do Consumidor espalhado em todas as lojas de shopping, nos botequins, nas farmácias, enfim, e não temos o sonhado Código Ambiental. Então, é por isso que eu propugno, desde a primeira edição do meu livro, quem teve a oportunidade de ver aquela velharia lá de abril de 2000, vai encontrar isso que eu estou dizendo dito lá, e que eu venho repetindo. E não me canso de repetir nunca, porque eu só vou descansar o dia que eu puder ler, não só ver aqui o Código do Rio Grande do Sul, mas ver o Código Nacional. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Enfim, o que se espera para que nós consigamos tudo isso é que haja uma reformulação do comportamento da sociedade humana, principalmente depois dessa pandemia, que parece que está chamando todos à solidariedade. Parece que está chamando todos a marcar esse momento como sendo aquele em que ajustamos o nosso rumo, em relação à Mãe Terra. Mas sem deixar também de lado a recomendação que eu faço e que eu encerro dizendo que não se pode esquecer jamais que a lei é farol que ilumina e aponta os horizontes, mas ela não pode nunca ser barreira para simplesmente impedir a caminhada. Muito obrigado, desculpe do tempo que tomei de vocês, fico muito honrado em falar para vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edis. O senhor disse que não ia ser uma palestra, né? Mas, na verdade, é uma aula, né, que a gente recebe aqui do senhor. Ficamos muito honrados, né, e acredito que toda a audiência, todos os colegas aqui que estejam
participando e assistindo estão muito felizes com essa sua brilhante apresentação, como sempre, né, professor? Ficamos muito gratos pela sua disponibilidade, né, pelo seu interesse, pela sua pesquisa e pelo senhor continuar ainda escrevendo e trazendo conhecimento para a gente, não só para a União Brasileira da Advocacia Ambiental, mas para toda a sociedade, né? E espero, né, que esse seu desejo de que um código de meio ambiente ele possa efetivamente estar aí em todos os locais de fácil acesso, né, que as pessoas possam compreender e ter essa noção, essa dimensão ambiental no dia a dia, né, que é o que está faltando efetivamente. Em razão do tempo, a gente vai limitar um pouquinho a participação, mas eu preciso passar a palavra aqui para nossa vice-presidente, aqui representando a nossa diretoria da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a Margarete Bilhalva, para ela fazer uma consideração aqui em relação às palavras do nosso professor Edson. Está online aí, Margarete? Era para estar. Eu vou abrir o microfone dela aqui. Estão me escutando agora, gente? Eu estou online, só que eu estava no mute. Agora, é sempre um prazer ouvir o Dr. Edson, né? Ele tem assim uma dimensão jurídica do direito ambiental muito grande, não só calcada em anos de estudo, mas na experiência, né? E eu acho muito interessante essa questão do código, mas eu sou um pouco pessimista. Eu acho que uma consolidação dessas diversas políticas públicas que a gente tem, que circundam no centro pela Política Nacional do Meio Ambiente, eu já me daria por feliz. Mas seria muito bom poder a gente ver um código, né? Essa ação até que o senhor citou lá, né, de São Paulo, a empresa que eu trabalho também é ré, demorou muito tempo, o doutor Edson tem razão, e essa questão do Cisnama é uma questão até um pouco irritante para uma pessoa que está iniciando no direito ambiental, que vê esse Cisnama, né, e olha lá, Secretaria do Meio Ambiente, não está em nem ministério, aí tem aquele, o Conselho Superior, o Conselho de Governo que não faz nada, né? Então, realmente, o doutor Edson tem toda a razão que tem que ter essa atualização aí do Cisnama, né? É sempre um privilégio poder ouvir ele, né? A gente está começando aí os nossos webinários, né? Tem muita coisa nova. Não sei se vocês viram também a recente decisão do Supremo da DPF 569 do Distrito Federal, até sugiro para um próximo webinar esse assunto, né? E assim, Edson, eu queria dizer que tenho uma imensa admiração por você, que é muito bom tê-lo conosco aqui na UBA, né? Sempre um prazer te ouvir. E essas ideias da agência eu acho bem interessante, né? A gente tem a Agência Nacional de Águas e as Aninhas, né? Eu acho que seria algo mais que comunicaria melhor do que esse Cisnama intrincado. A gente viu, inclusive, uma recente desestruturação do CONAMA, né? Que teve aquele decreto presidencial extinguindo e limitando os conselhos deliberativos, né? Isso traz uma instabilidade jurídica muito grande. Então, assim, isso chama também uma necessidade de uma atualização desses normativos, né? Que lá na Política Nacional de Meio Ambiente, como ele mesmo falou, lá no segundo, lá já tem segurança nacional, é um outro contexto, né? Mas, assim, eu acho que o recado assim, que eu gostei mais, eu gosto de todos, né? Mas assim, que eu procurei aprender das palavras do Edson é que a gente precisa dar a importância à questão ambiental que a Constituição deu, né? E o legislador não está dando, né? Só que às vezes eu fico um pouco frustrada porque nem a lei de licenciamento a gente consegue editar, né? A gente, por exemplo, eu vivi, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos a gente tinha em todos os estados, mas a gente não tinha uma Política Nacional de Resíduos Sólidos por conta da responsabilidade pós-consumo, que virou logística reversa. Então, a gente tem questões que às vezes demoram muito para serem editadas pelo nosso Congresso, mas eu gosto de sonhar também, sonho junto com o Dr. Edson, que a gente pode evoluir aí para um código, né?
e para ter essas questões, mas eu queria deixar um beijo para ele, agradecer que o senhor está inaugurando o nosso 2021 de forma belíssima, com essa palestra maravilhosa, e que eu quero agradecer do fundo do meu coração de poder ouvi-lo, que é sempre um prazer e um privilégio. Margarete, acabei de voltar, eu estou agora no celular, eu perdi a conexão aqui, e só agora que eu pude voltar e estou ouvindo aí as suas palavras do final da sua alocução, mas... Eu estava me derretendo aqui para o senhor. Mas depois eu vou ver com muito carinho tudo que você falou, viu, Margarete? E ainda bem que eu não ouvi tudo, porque sempre que eu penso ou falo de você, me lembro daquele evento de Maceió, em que você e aquela turma da Petrobras, turma de primeiríssima ordem, não me deixaram tranquilo durante a palestra inteira, porque vocês me torpedeavam de perguntas que eu fiquei meio zonzo lá. Você, a gente Adriana tinha que aproveitar, Molina, né, para ouvi-lo, é sempre um prazer, e a gente quer sugá-lo, porque o senhor tem uma experiência tão rica, e as suas ideias são tão profícuas, que, assim, trocar essas ideias, né, essa questão do código que o senhor estava falando mesmo, né, eu sou mais pessimista. Eu acho que a gente podia iniciar com uma consolidação dessas políticas públicas, atualizar o Cisnama, que eu concordo plenamente, está um horror, né? Está mal feito, porque estruturalmente até o próprio CONAMA, né, foi desestruturado, e a gente precisa revisitar isso, né? Mas, assim, eu gosto de ver que o senhor é um vanguardista, né? O senhor... É muito bom mesmo te ouvir. Muito obrigada por estar aqui conosco e nos dar esse prazer de ouvi-lo. Muito obrigado, Margarete. Transmito um abraço ao Paulo, a todos os colegas aí, viu? Foi uma honra muito grande estar com vocês, viu? Foi uma honra muito grande, professor, em razão do tempo, né? Já são quase 7h30, 19h30, horário de Brasília. A gente vai encerrando o evento, agradecendo a participação de todos os associados e os convidados que vieram assistir, né? E agradecendo demais a sua exposição, professor. A gente, em algumas oportunidades do ano passado, a gente tentou fazer esse evento virtual. Não foi possível, mas nada melhor do que começar o ano de 2021 com a sua palavra, né, falando especialmente de um tema que é muito interessante, né, que o senhor vem defendendo há muito tempo, né, e que também estará presente no livro da UBA, que será em breve lançado, e é sempre uma honra recebê-lo e ouvi-lo, e tenho certeza que todos aqui estão sentindo a mesma coisa, toda essa satisfação pelo evento. Então, muito obrigado, professor, e em relação ao código, eu lhe mando um exemplar, fique tranquilo, né? Obrigado, Alexandre. Tranquilo que mandarei um para o senhor aí, será uma honra para o senhor, tá bom? E muito obrigado, todos, Alexandre. muito obrigado, e uma boa tarde, e até o próximo evento. Obrigado, Alexandre.